Como recomeçar após uma decepção da vida? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Ana, eu sou criadora do canal Liberta Teu Ser, que é um canal que é uma mistura de terapia com filosofia de bar, onde a gente discute temas como autoconhecimento, amor próprio, começos, recomeços, que é o tema desse vídeo, liberdade emocional ou qualquer outra coisa que venha aí à cabeça que possa ajudar na jornada de cada um. A real é que esse tema ele mexe muito comigo porque eu passei recentemente por dois recomeços em dois pilares diferentes da minha vida que eu vou contar um pouco ao longo desse vídeo para dar um contexto para vocês conseguirem entender e porque a gente não quer recomeçar. Quando uma situação ela é boa ou ela é confortável, a gente não quer mudar, a gente não quer que acabe. Claro que nem toda situação confortável é boa e claro que nem toda situação boa é confortável. Mas isso é um tema já para outro vídeo, outra discussão. Mas a real é que a gente quer que tudo seja igual para sempre, mas não é assim. A questão é que os ciclos, qualquer coisa que você for pensar, vai acabar. Um lápis que você usa uma hora você vai apontando, apontando o lápis, uma hora acaba, a tinta da caneta acaba, um caderno que você usa para anotar acaba, um computador que você tem, uma hora ele fica velho e aí já não dá mais para usar, né? Tudo é assim, mas a gente não entende isso. E assim também é para as relações humanas ou para um trabalho, de repente um trabalho que você ama, e aí você não vai ter mais. Ou um relacionamento que, de repente, ou a pessoa vai morrer, ou né, vai se separar, ou você não vai querer mais, ou a pessoa não vai querer mais. A questão é que tudo na vida, até o que a gente não gostaria que fosse, mas tem um início, meio e fim. E a gente tem que recomeçar. E é esse recomeçar que dói. Mesmo quando é planejado, dói, né? Claro que quando é inesperado é mais ainda. Eu lembro que quando eu morei na Irlanda, a primeira casa que eu morei era maravilhosa, era uma mansão. A melhor casa que eu já morei. Minha mãe que não me escute, atenção. Mas a melhor casa, falando assim de estrutura física, que eu morei, tinha um parque na frente, eu amava o parque, a casa era iluminada, meu quarto era maravilhoso. Mas quando deu 9 meses que eu tava lá, a proprietária pediu a casa porque ela tinha se divorciado e ela ia voltar a morar na casa. Ai, como foi difícil de desapegar dessa casa, né? Esse tipo é um exemplo de tantos outros que eu tenho e que vocês têm também. Então, doeu ali porque era inesperado, mas também, né, o ano passado, um dos recomeços que eu passei foi na minha vida profissional. Eu larguei uma profissão de sucesso, eu sou farmacêutica, trabalhei 15 anos em indústria farmacêutica, sendo 11 no Brasil e 4 na Europa. E aí, então, e todo esse tempo eu fui crescendo, eu construí uma carreira de sucesso, eu alcancei dinheiro, status, reconhecimento. Eu estava trabalhando na empresa dos meus sonhos, mas eu não estava feliz. Eu não via mais sentido no que eu estava fazendo. E eu sabia que eu precisava ali recomeçar. Então eu, né, tracei um plano, né, ali financeiro e de estrutura no geral. E chegou uma hora que eu pedi demissão realmente para fazer outra coisa da vida, para empreender. E doeu, mesmo sendo planejado. Foi muito complicado recomeçar em uma área totalmente diferente, onde eu tive que aprender. E ainda dói um pouco. Agora, passado um pouco mais de um ano, ainda dói um pouco, mas doeu. Doeu não receber salário. Eu fui CLT a minha vida inteira. Então, imagina, né? O empreendedor, ele não recebe nada por um bom tempo. Então, isso corrói e as coisas que você não sabe fazer. Enfim, esse vídeo não é para falar sobre mim, eu só estou dando esse contexto para explicar que um recomeço ele dói, mesmo tanto o inesperado quanto o esperado. E aí eu quero trazer para vocês pontos que me ajudaram há um ano e pouco atrás, né, que aconteceu foi no começo de 2024. Eu também tive um relacionamento tóxico, né, abusivo de quase 6 anos, e acabou que eu optei por encerrar o relacionamento. Foi muito complicado, mas eu consegui sair. Também no começo do ano passado, eu não esperava, eu já não estava feliz e
tudo mais, mas tinha as partes boas do relacionamento. Todo relacionamento tem, mesmo o abusivo. Tem as partes boas que daí prendem a pessoa, mas isso também é tema para outro vídeo. E eu não esperava que eu ia terminar. Então, todos os meus planos eram com ele, tudo era com ele. Então, foi muito complicado também. E aí, com essas duas experiências, tanto, né, no meu pilar de vida profissional, quanto o pilar de vida amorosa, eu aprendi algumas coisas e eu quero trazer para você, para que você possa refletir, ver se faz sentido você aplicar ou não. Então, tem aí 5 pontos de como recomeçar de uma forma menos dolorida, um pouco mais tranquila. O primeiro ponto é aceitar a sua nova condição. Quanto mais tempo você passar negando, não, meu Deus, porque aquele emprego, eu amava aquele emprego, nossa, mas me mandaram embora injustamente, não sei o que. Quando você ficar só pensando nisso, não aceitar, estou desempregado agora. Tá, essa é a minha nova condição. E você não vai sair. Tem gente que fica meses, anos ali no ponto um, que é de não aceitar a nova condição. Tem que aceitar, seja um parente que faleceu, seja um parceiro, né, um marido, uma esposa que faleceu, ou um trabalho que se foi, ou qualquer coisa. Então, quanto antes aceitar, melhor. E aí, quando tem essa aceitação, vem o segundo ponto, que é refletir o que você quer da sua vida daqui para frente. Eu me peguei quando eu terminei meu relacionamento, muitas vezes, sempre era no período da tarde, eu não sei porquê, mas sempre era depois do almoço. Eu deitada assim na cama, eu deitava, eu ficava olhando para o teto, para o nada, assim, pensando, cara, o que eu quero para minha vida? Eu não sabia. Às vezes, muitas vezes, eu digo a maioria das vezes, não vai vir na sua cabeça de primeira. Por isso é importante, eu falei em um outro vídeo sobre isso, de você silenciar sua mente, de você ter um tempo com você sem distração, sem música, sem som, sem falar com ninguém, para que você consiga ali olhar para dentro de você, para sua intuição, se reconectar com o seu eu maior, se eu posso dizer essa palavra, e você vai encontrar as respostas. Não é rápido, não é do dia para a noite. Eu não encontrei as respostas que eu queria rápido. Eu passei muitos meses perguntando nesse ponto 2, o que eu quero para minha vida daqui para frente. Mas uma hora vai, com certeza. E aí o terceiro ponto, ele é um pouco extenso, mas eu considero fundamental. Para mim, ele, de todos eles, todos são importantes, mas no meu caso específico foi assim a base, o pilar, tipo, para eu poder conseguir superar um recomeço dolorido, que é fazer coisas por você e que vão te ajudar a seguir em frente, a continuar a vida. Então, tem alguns pontos dentro disso que eu quero falar. O primeiro, que eu acho que para qualquer caso é maravilhoso, praticar exercícios físicos. É comprovado cientificamente que quando você pratica algum exercício físico, o seu organismo libera dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, isso é uma coisa muito boa, muito boa. E com isso, você vai tendo mais ânimo, mais alegria de vida, mais vontade de fazer as suas coisas, de desenvolver projetos. Foi o que aconteceu comigo. Eu já fazia exercícios físicos antes da minha mudança, já tinha começado, tinha alguns meses, e eu continuei, eu não parei, mesmo que aconteceram coisas esperadas e inesperadas, eu continuei. Então, o exercício físico é um pilar muito importante para a saúde mental, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Seja uma caminhada, seja musculação, seja um crossfit, qualquer coisa que você movimenta o corpo ali, tanto você vai ter resultados a curto, médio e longo prazo, com certeza. Outro ponto também que, cara, é muito importante é ter um tempo de qualidade com um amigo, com uma amiga de verdade, assim. Não tô falando, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tinha muitos amigos que fazia churrascos, né? Então o pessoal se reunia lá, mas a galera só ficava bebendo pra caramba,
Ou comendo, comendo, comendo sem parar e falando mal dos outros. Isso não é um tempo de qualidade. O tempo de qualidade de verdade é com aquela pessoa que vai elevar a sua energia ou que vai te dar um conselho assertivo, que vai contribuir tipo, para o seu crescimento de alguma forma, ou realmente ali pro às vezes não para o crescimento, mas para o seu momento, que daí é a questão da energia, né? E também, se você não tem, né, no caso, um amigo, tem esse tempo de qualidade com você. O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? No meu caso, eu fiquei refletindo isso, eu perdi tanto, assim, a minha identidade, que eu não lembrava do que eu gostava, porque eu só estava fazendo as vontades do outro, né? Então eu parei e pensei, tá, o que eu gostava de fazer antes do relacionamento? O que eu gostava de fazer antes de ser uma profissional? De ficar ali me dedicando. Aí eu lembrei que eu gostava de experimentar novas culinárias, ir em novos restaurantes. Eu gostava também de parar em um café, tomar um chocolate quente ou um suco com um pedaço, uma fatia de bolo. Maravilhoso. E eu lembrei que eu gostava muito de ler. Então, fui retomando essas coisas e tendo esse tempo comigo. Então, mesmo que você tenha um amigo ou uma amiga, né, que te passe essa energia, essa vibe boa, ou te dá um conselho legal, tenha também esse tempo com você, que daí é muito importante para esse recomeço. Outro ponto é cuidar da sua espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade nem nada desse tipo. Cuidar da espiritualidade é você entender os sinais do universo para você, os sinais de Deus, o que você acreditar. E isso a gente só consegue, mais uma vez, estando em silêncio, estando com a gente mesmo. Está vendo como um ponto se conecta com o outro? Então, quando você tem um tempo de qualidade com você, tipo, você consegue ali se conectar com a sua espiritualidade, com a sua intuição, com Deus. No meu caso, eu passei a orar mais, que eu acredito em Deus, então eu passei a falar mais com Deus e ouvir a voz dele e entender tipo, o que ele queria para minha vida. Eu consegui também me conectar com a minha intuição, que eu já falei aqui, que é a voz de Deus. E entender várias coisas da vida, né? Então é importante também cuidar da espiritualidade para esse processo de recomeço, você entender também, às vezes até o ponto 2, que é refletir o que você quer da sua vida, muitas vezes você vai encontrar quando você se cuidar da sua espiritualidade. Tudo aqui se conecta, né? E outro ponto também é executar um projeto, tirar um sonho do papel que você queria. Não estou falando de fazer, de pensar já lá no último, do último passo do seu projeto, do seu sonho. Não, é começar ali aos pouquinhos. De repente é uma viagem que você gostaria de fazer e aí, tá, não tenho dinheiro agora para fazer a viagem, mas e se você começar a olhar o roteiro, fazer o roteiro? Começa a pesquisar e etc. Ou pesquisar formas de ganhar dinheiro extra. Tipo, não sei. Outra coisa também legal é fazer um curso na sua área. Ou, tipo, começar a ler livros. No meu caso, eu fiz os dois, né? Como dois pilares da minha vida super importantes desmoronaram, né? O profissional e o amoroso. Eu comecei a fazer cursos para poder me qualificar em uma nova área completamente diferente da minha área de formação. E também eu comecei a ler livros de autoajuda, que me ajudava nessa parte também da vida amorosa e também até inteligência emocional e tudo mais. Isso me ajudou também pra caramba, que é o focar ali, tipo, no autodesenvolvimento mesmo, né? Então, tudo isso que eu falei está conectado no ponto 3. O ponto 4 é não olhar para o passado como se fosse melhor do que o presente, porque são situações diferentes. Ninguém vai ser feliz e 100% do tempo, ninguém vai ser triste 100% do tempo, ninguém vai estar super tranquilo na vibe, em paz 100% do tempo, assim como ninguém vai estar atribulado 100% do tempo. Então, tudo são fases. Então, quando a gente começa a enxergar isso e ver, não, eu tô nesse momento aqui, é porque a gente só quer ficar feliz, 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 feliz. É igual lá o desenho do Divertidamente, para quem já viu lá
e consegue ter. Não vou dar spoiler para quem não viu, mas é um desenho bem interessante de assistir e entender que os sentimentos, eles assim, são auxiliares uns dos outros. Não tem como ser feliz 100% do tempo, estar alegre ali. E quando a gente aceita isso, entende que não existe uma fase da vida que é melhor do que a outra. São coisas diferentes. E aí, esse ponto 4 até conecta com o ponto 5, que é de refletir o que você aprendeu com o ciclo anterior. Então, quando você para de enxergar o passado como melhor do que o presente, você consegue entender os aprendizados e pensar: nossa, não, foi bom, daqui para frente eu vou fazer melhor, daqui para frente eu vou mudar isso, aquilo. E é assim que é a vida. A vida vão ter coisas, vão ter momentos que você vai estar, vai parecer um sonho. E tem momentos que não vão ser tão bons assim. E ambos são importantes para o crescimento e para a evolução pessoal, espiritual, enfim. Então, recapitulando aqui os pontos aí das minhas dicas para recomeçar, não sou psicóloga, não sou psicanalista, não sou coach, não sou nada. São só meus conhecimentos mesmo, práticos, de vida, que eu acho que pode ajudar vocês aí. Então, recapitulando, como recomeçar de uma forma mais leve. Aceitar a sua condição atual. Quanto mais você demorar a aceitar, quanto mais você negar, mais difícil vai ser. Ponto 2, refletir e planejar o que você quer para sua vida daqui em diante. Ponto 3, fazer coisas por você e que te ajudem a seguir em frente na sua nova fase. Ter tempo de qualidade com você, fazer cursos, ler livros, cuidar da sua espiritualidade, executar tarefas, né, e fazer exercícios físicos. Quarto ponto é não olhar para o passado como se ele fosse melhor do que o presente. E quinto ponto é refletir sobre os aprendizados que você teve com o ciclo anterior. Então é isso que eu queria passar para vocês. Essa questão de recomeços mexe muito comigo. Eu tenho muito mais coisas para falar. Esse foi só um pincelado, mas que com certeza dá para fazer outros vídeos destrinchando mais cada tema. Espero que possa ajudar cada um aí na sua jornada. E até o próximo vídeo.